A narrativa bíblica sobre Caim e sua esposa suscita questões intrigantes que persistem até os dias atuais, desafiando intérpretes e teólogos. Áquere, com quem Caim se casou, parte de um contexto mais vasto sobre os primórdios da humanidade, questionando a genealogia da primeira família e as implicações do pecado original. Bem-vindo ao canal Castigo Divino MAG. Neste vídeo, mergulhamos na fascinante narrativa de Caim e sua esposa, explorando o mistério de Gênesis 4 e suas profundas lições espirituais. Quem era a esposa de Caim? Como a humanidade se multiplica nos primórdios? E o que a história de Caim nos ensina sobre o pecado, a redenção e a ausência de Deus? Através de uma reflexão bíblica profunda, analisamos a genealogia inicial, o impacto do pecado original e a construção de uma vida distante do Criador. Este vídeo é um convite para meditar sobre as escolhas que fazemos e o chamado de Deus para retornar à sua presença por meio de Jesus Cristo. Não perca essa mensagem transformadora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta palavra com quem precisa ouvir. Deixe seu comentário com amém ou sua reflexão favorita. Vamos juntos crescer na fé. No capítulo 4 do livro de Gênesis, após o assassinato brutal de Abel, Caim é banido de Deus e se refugia na terra de Nod, ao oriente do Éden, conforme descrito no versículo 16. Entretanto, a narrativa toma um rumo surpreendente. No versículo seguinte, informa-se que Caim se casou com uma mulher, tendo um filho chamado Enoque, e fundou uma cidade que recebeu o nome do seu descendente, desafiando a aparente unicidade dos primeiros humanos. A aparição repentina dessa mulher, sem qualquer menção anterior à sua existência, levanta questionamentos legítimos sobre a genealogia humana primordial. Se apenas 4 pessoas, Adão, Eva, Caim e Abel, eram conhecidas até aquele momento, onde teria surgido essa esposa de Caim? Essa lacuna histórica alimenta discussões e interpretações diversas. Críticos da Bíblia apontam essa aparente falta de clareza como prova de inconsistências no texto sagrado. Outros, por sua vez, buscam soluções alternativas, como a existência de uma comunidade ancestral desconhecida, ou até mesmo a intervenção de entidades sobrenaturais. No entanto, a Bíblia não oferece explicações explícitas sobre a origem da esposa de Caim, deixando a questão em aberto para a reflexão e interpretação dos leitores. Vale ressaltar que a narrativa bíblica não se limita à simples descrição de eventos históricos. Ela se entrelaça com questões espirituais e teológicas profundas. A história de Caim e sua esposa nos leva a refletir sobre a natureza do pecado, as consequências da desobediência divina e a complexidade da criação humana. O fato de Caim, apesar de marcarado pelo crime, prosseguir construindo uma vida, uma família e uma civilização, expõe a capacidade de resiliência humana e a persistência da busca por significado mesmo em meio à transgressão. No entanto, a narrativa também destaca a consequência da separação de Deus. Caim, apesar de sua ascensão social, permanece em isolamento espiritual, distanciado do Criador. A terra de Nod, onde ele se estabelece, simboliza a solidão e a falta de conexão divina. O aparecimento da esposa de Caim, em um contexto de exílio e pecado, sugere a persistência da vida e da redenção, mesmo em circunstâncias adversas. A narrativa bíblica, apesar de rica e profunda, não busca esgotar cada fragmento da história humana. É uma seleção cuidadosa, um foco nos elementos essenciais que revelam o plano divino. A ausência de detalhes como o nome, a origem ou o contexto da esposa de Caim não configura uma falha de precisão, mas sim uma estratégia narrativa direcionada. A Bíblia não se propõe a ser um registro histórico abrangente com respostas para todas as questões, mas sim
um guia espiritual que aponta para um propósito maior, a redenção. A ênfase reside no que realmente importa, o que se constrói fora da presença de Deus, nas consequências da desobediência, da ruptura original com o Criador. A história de Caim, sua união e o estabelecimento de uma cidade independente de Deus, nos convida a refletir sobre as consequências da escolha individual e a natureza da vida que se desenvolve no afastamento da vontade divina. As perguntas não se encerram com a origem da esposa de Caim, mas expandem-se para questões mais profundas que permeiam a experiência humana. A natureza do pecado, a busca por redenção e a construção de um futuro independente de Deus. Essa ausência de detalhes não deve ser interpretada como um erro ou uma lacuna histórica, mas como um convite à meditação e à busca por um sentido mais profundo no texto bíblico. A Bíblia, diferentemente de um documento acadêmico que visa esgotar todas as informações, funciona como um mapa espiritual, guiando o leitor por trilhas de significado e revelação. O silêncio bíblico, longe de ser negligência, revela a própria natureza da fé e da busca por Deus. Deus escolhe revelar o que é essencial para o nosso crescimento espiritual e nos desafia a buscar a compreensão através da meditação, da oração e da análise profunda. O desejo de respostas imediatas e completas, como se Deus fosse um manual explicativo, reflete a tendência humana de querer controlar e dominar o mistério da fé. A verdadeira fé, no entanto, se abre para o mistério, reconhecendo a fragilidade da razão humana diante da vastidão da divindade e se entrega à busca por Deus através da intuição e da experiência espiritual. A fé, como afirma Hebreus 11:1, reside na certeza de coisas esperadas e na convicção de fatos não visíveis. A verdade não precisa ser compreendida para ser real. Questionar, motivado por um sincero desejo de conhecimento, não é pecado. Inclusive, Jesus sempre respondeu perguntas com paciência e nunca condenou quem buscava a Ele com coração sincero. O problema surge quando a dúvida tem como objetivo destruir a fé em vez de fortalecê-la. O silêncio bíblico sobre a esposa de Caim ilustra precisamente isso. Nossas perguntas devem ser orientadas por um coração sincero, buscando compreender e aprofundar a fé, não por desagrado ou intenção de derrubar. A Bíblia não se apresenta com todas as respostas, pois tem um propósito maior: conduzir o leitor a uma compreensão mais profunda da verdade. Ela planta mistérios e desafios para que, ao longo da jornada, descubramos algo mais amplo. A falta de nome da esposa de Caim não é um erro de escrita, mas um elemento estratégico. Deus dirige cada palavra com propósito eterno e não desperdiça detalhes. Ao dizer que Caim teve esposa e filho sem revelar seu nome, a Bíblia não está confundindo o leitor, mas focando no que é essencial naquele momento narrativo. O objetivo não é a identidade da mulher, mas mostrar que a linhagem de Caim se desenvolveu afastada da presença de Deus. A reflexão que o texto nos convida é sobre as consequências de essa distância. Embora alguns possam questionar a falta de detalhes, é importante lembrar que a Bíblia não foi escrita para satisfazer todas as curiosidades humanas. Ela tem um propósito maior: conduzir corações à verdade. O silêncio não contradiz, mas complementa a mensagem. Nem todas as respostas estão à superfície. Algumas precisam ser encontradas nas entrelinhas, através da reflexão e da busca com reverência. O que está oculto vai além de um nome. É um convite a buscar a sabedoria divina em uma dimensão mais profunda. Deus, muitas vezes, revela mais com o que não diz do que com o que expressa explicitamente. A resposta para a pergunta sobre a esposa de Caim não se encontra em suposições ou especulações, mas em uma afirmação direta da própria Escritura. Em Gênesis 5:4,
Lemos que os dias de Adão, após a geração dos 7 filhos, foram de 800 anos, e que ele teve filhos e filhas. Essa breve passagem, muitas vezes ignorada, nos dá a chave para compreender melhor o mistério da linhagem humana inicial. Esta menção confirma não apenas a existência de outros filhos, além de Caim, Abel e Sete, como também sugere que a multiplicação da espécie humana já estava em andamento desde os primórdios da criação. Adão, que viveu mais de 900 anos, teve tempo suficiente para gerar múltiplas gerações. A criação de descendentes não apenas foi possível nesse período, mas se tornou fundamental para cumprir a ordem divina, dada desde o início. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, como está escrito em Gênesis 1:28. Esse mandamento não era simbólico, mas um imperativo claro. Deus havia criado um casal para que a humanidade se propagasse. É nesse contexto que a figura da esposa de Caim ganha sentido. A ausência do nome não anula sua origem. Se Adão e Eva tiveram filhos e filhas como descrito, é perfeitamente compreensível que a esposa de Caim faça parte dessa narrativa inicial da humanidade. A questão de quem era a esposa de Caim suscita especulações, mas uma análise atenta do texto bíblico permite chegar a uma explicação plausível, sem necessidade de manipulações ou interpretações forçadas. A narrativa sugere que ela poderia ser uma de suas irmãs ou uma sobrinha, filha de um dos irmãos mais velhos de Caim. A Bíblia, por vezes, concentra-se em elementos narrativos essenciais, omitindo detalhes menos relevantes do ponto de vista do escopo central da história. A cultura hebraica antiga, na qual o texto bíblico foi redigido, privilegiou registros genealógicos focados nas figuras de destaque, especialmente aquelas que se encaixavam na linhagem messiânica. Dessa maneira, muitos nomes e vidas, embora importantes para a genealogia humana, não foram mencionados explicitamente. Esse processo seletivo não representa uma falta de importância, mas sim uma escolha narrativa que prioriza a linhagem que levaria ao Messias. A narrativa bíblica, nesse sentido, se distancia da ideia de uma obra exaustiva que registre cada detalhe da linhagem humana. É importante lembrar que o mundo descrito na Bíblia, no período em que a história de Caim se passa, apresenta aspectos distintos dos padrões morais, culturais e legais contemporâneos. O conceito moderno de família, casamento e sociedade, como o conhecemos hoje, ainda estava em formação. O mundo primórdio, nascido da criação divina, se estruturava em torno de um princípio de fecundidade ordenado por Deus e da necessidade prática da multiplicação da espécie humana. Nesse contexto inicial, o casamento entre parentes próximos não era considerado um pecado, visto que não havia proibição explícita de tal prática no arcaico mundo bíblico. A propagação da vida era vital para a continuidade da humanidade, e o silêncio de Deus diante a prática demonstrava que ela se encaixava no plano divino da época. Portanto, a esposa de Caim não deve ser vista como um enigma inexplicável. Ela representa o início de uma linhagem humana, um elo em uma história que estava em desenvolvimento. A sua aparição abrupta no texto bíblico não representa um erro, mas sim uma transição. A narrativa bíblica se constrói com foco e atenção aos objetivos principais da revelação, priorizando elementos essenciais e diretórios para a compreensão da mensagem divina. É interessante observar como a pergunta "com quem Caim casou?" torna-se confusa quando perdemos de vista a profunda conexão entre o texto bíblico e a realidade da criação divina. Deus não apenas criou o homem e a mulher, mas os abençoou com fertilidade, saúde e longos anos de vida. Adão e Eva viveram por séculos, tendo tempo suficiente para gerar descendentes. Isso é possível porque já existiam outras pessoas no mundo,
descendentes de Adão e Eva, gerados durante os longos anos de existência dos primeiros pais da humanidade. Essa multiplicação inicial da humanidade, embora pouco detalhada nas Escrituras, era uma consequência natural do plano divino. A Bíblia, portanto, não se limita a narrar uma história linear de eventos, mas explora os fundamentos espirituais que sustentam a criação. A figura da esposa de Caim, embora seja apenas uma referência no texto, carrega uma profunda significação simbólica. Ela representa a continuidade da criação, a fecundidade por meio da qual Deus abençoou a humanidade e a complexidade de uma sociedade humana em crescimento. No cenário da expansão da humanidade após a queda, questionamentos surgem sobre os limites da união familiar. Se a multiplicação era um comando divino e as famílias se construíam, como se entendiam os limites éticos desse relacionamento, especialmente considerando as normas morais contemporâneas? A próxima etapa da narrativa nos conduz a essa inquietação. Surge o dilema: se Caim, conforme indicado na Bíblia, se casou com uma irmã ou parenta próxima, como a Escritura relata que Adão e Eva geraram filhos e filhas, não estamos diante de um caso de incesto, segundo as leis e os valores sociais de hoje? Esse escrutínio moderno parte de um contexto social e moral diferente daquele que precedeu o pecado original. Para compreender o que realmente acontecia nesse período inicial da criação, é preciso se afastar dos padrões morais contemporâneos e mergulhar na pureza e na inocência do mundo primordial, antes da contaminação moral e física que conhecemos. Enquanto a humanidade se encontrava em estágio inicial, sua genética não carregava as marcas da degeneração que se acumularia nos séculos subsequentes. Adão e Eva foram diretamente moldados por Deus, perfeitos em sua constituição física, equilibrados e figuras que espelhavam a imagem divina. Gênesis 1:27 declara este ideal. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa pureza intrínseca tinha implicações práticas para o relacionamento humano inicial. Novos casais se formavam através de casamentos entre irmãos ou parentes próximos, sem os riscos de mutações genéticas a longo prazo ou heranças deformadas que assolam as populações modernas. Era uma necessidade natural, uma forma de perpetuar a espécie em um momento onde a humanidade era jovem e se esforçava para povoar a Terra, seguindo a vontade divina. A questão moral também precisa ser analisada nesse contexto específico. O pecado era, nesse momento, a transgressão da vontade de Deus. E Deus não havia estabelecido limites para esse tipo de união no princípio da criação. Era somente nos tempos de Moisés que a lei divina proibiu relacionamentos incestuosos em Levítico 18, 6-12, adequando as regras à nova realidade social e genética. Antes da proibição, a humanidade era jovem e pura. Suas ações, incluindo os casamentos entre irmãos, seguiam o propósito divino: povoar a terra, cumprir a missão do Criador e espalhar as sementes da nova raça humana no território ainda inexplorado. Não havia perversão, apenas a necessidade de multiplicação em um mundo que estava em fase de criação. A longevidade dos primeiros seres humanos da era pré-natal, como Adão, que viveu mais de 900 anos, e Metusalém, que chegou aos 969 anos, é um testemunho dessa força primitiva. Não era apenas um privilégio poético, mas o reflexo de um corpo ainda resistente à corrupção induzida pelo pecado. À medida que o tempo avançava, o pecado se espalhava, corrompendo os corpos e, em consequência, reduzindo a vida humana, como relatado em Gênesis 6:3. Em suma, a interpretação dos casamentos entre irmãos no período retratado na Bíblia exige uma leitura atenta e contextualizada, levando em consideração as normas sociais e morais de época. A natureza do ser humano, em sua essência terrena, é temporal.
A vida humana, limitada a 120 anos, inevitavelmente enfrenta um declínio progressivo. Essa decadência também se manifesta na esfera genética, onde a pureza original se torna imperfeita e a força se fragiliza. Essas transformações levam a uma mudança significativa nas práticas sociais, como o casamento, que em tempos ancestrais era frequentemente consanguíneo, uma necessidade impulsionada pela sobrevivência da espécie. Com o avanço da humanidade e a compreensão crescente da genética, o casamento entre parentes se torna um tabu, visto como uma prática potencialmente prejudicial. Essa mutação gradual na sociedade humana não ocorreu de forma abrupta, mas em paralelo com a crescente revelação divina. A bondade e a justiça de Deus permanecem constantes, mas sua manifestação evolui através dos tempos, culminando na chegada de Cristo, que traz a plenitude da verdade. Devemos ter cuidado em projetar normas e valores atuais sobre o passado, pois o que hoje consideramos inapropriado, como um casamento entre parentes, poderia ter sido visto de forma diferente naquele contexto histórico. Diante da ausência de leis específicas e considerando o ensinamento de Romanos 4,15, que afirma que onde não há lei, não há transgressão, somos levados a reconhecer a necessidade de compreender o passado sob a luz dos seus próprios tempos. A Bíblia não se curva aos padrões contemporâneos, mas oferece uma revelação progressiva que se adapta às necessidades de cada época. Deus, ser imutável, conduz a humanidade em sua jornada, revelando passo a passo os ensinamentos necessários para o aprendizado e a compreensão. Essa perspectiva altera o julgamento moral sobre Caim, que não agiu de forma transgressora ao se unir à sua irmã, mas seguiu a única alternativa plausibilidade em sua época. Deus, onisciente, permitiu essa união, pois a multiplicação da espécie era crucial nesse estágio da história humana. No entanto, o comportamento de Caim se distancia progressivamente dos mandamentos divinos. Ele constrói uma cidade, um símbolo de afastamento da presença divina e da comunhão com os princípios estabelecidos no Éden. A empreitada de Nod representa uma tentativa de criar uma nova ordem, separada da santidade original do Jardim do Éden. Gênesis 4,16 revela que Caim se retira da presença do Senhor e habita na terra de Nod, a leste do Éden. Essa terra, um território de exílio, reflete o estado de alma de Caim, condenado a vagar sem paz e sem descanso. Ao considerar Nod como uma localização pré-existente, surge uma pergunta: quem habitava essa terra? A realidade, entretanto, se desvenda ao reconhecer que o termo hebraico Nod não se refere a uma cidade pronta, mas sim a um estado de exílio, de afastamento e de condenação. Caim não encontra um refúgio em Nod, mas é empurrado para longe da comunhão com Deus. A narrativa bíblica nos apresenta Caim, um homem que, após cometer o homicídio de seu irmão Abel, é condenado a um exílio, a vagar pela terra, temendo a vingança dos outros. No entanto, Caim não se submete à condição de um nômade solitário e incerto. Desejoso de construir uma identidade própria, mesmo após o ato de violência que o perseguira, ele se instala na região de Nod e lá funda uma cidade, que batiza com o nome de seu filho, Enoque. A ação de Caim não se limita à simples construção física. A fundação da cidade representa um ato de resistência, um desejo de deixar um legado, de se afirmar como um ser independente da vontade divina. É uma tentativa de vencer o peso do passado, de se reerguer e se reintegrar à trama da humanidade a partir de sua própria iniciativa. Essa aposta em um futuro próprio, construído sem a presença de Deus, ecoa a narrativa do pecado original. Após a desobediência de Adão e Eva, surge a figura do homem separado do Criador, buscando sua própria razão de ser e seu próprio caminho. A cidade de Caim, em sua essência, simboliza essa nova realidade,
Um mundo onde o homem se torna autor de seu destino, construindo sua própria ordem, sua própria moral e seu próprio significado. É importante entender que a fundação de Nod não representa um acontecimento isolado. As gerações humanas, mesmo depois do pecado, continuavam se multiplicando. A Bíblia, mesmo que não traga uma cronologia precisa dos eventos, aponta para o fato de que havia uma comunidade humana já estabelecida antes mesmo da construção da cidade por Enoque. Caim não está, portanto, iniciando a civilização a partir do zero. Ele está implementando uma estrutura social que, embora se baseie em um novo princípio, a autonomia humana em detrimento da obediência divina, se conecta com o legado da comunidade humana que o antecedeu. Deve-se destacar que a construção de Nod não representa um momento de progresso puramente material. A cidade se ergue como um símbolo da jornada humana em busca da autodeterminação, um prelúdio para uma nova era onde a relação com o divino se torna opcional, um conceito ainda pouco definido na história. Embora Caim tente reconstruir sua vida e legar seu nome à comunidade, a marca do pecado permanece. A sombra de Abel, assassinado por seu próprio irmão, o acompanha. Ele tenta criar uma nova narrativa, distanciando-se da figura paterna e do passado que o assombra, mas a culpa o persegue. Sua busca por raízes em um território que já é marcado pela ausência do divino se torna um espelho da condição humana. Uma luta constante por encontrar sentido e pertencimento em um mundo que se desvincula do Criador. A história de Caim nos convida a refletir sobre a complexidade da natureza humana. É a narrativa de um ser que, mesmo diante da transgressão, busca construir, crescer e deixar sua marca no mundo. No entanto, a ausência da presença divina deixa um vazio que, mesmo com toda a maestria da construção urbana, jamais pode ser plenamente preenchido. A cidade de Enoque, símbolo da autonomia e da persistência humana, testemunha um novo capítulo na história da humanidade, uma trajetória que, embora possua virtudes e avanços, carrega consigo a marca da separação do Criador. A lição inesperada da história de Caim. Antes de prosseguirmos, se este conteúdo tem enriquecido a sua vida, dê um like, deixe um comentário e compartilhe. Inscreva-se no canal e, se desejar contribuir para o crescimento do canal, clique no botão de apoio e faça uma doação de qualquer valor, ou torne-se um membro. Deste modo, poderemos continuar investindo em pesquisas e aprimoramentos para abençoar ainda mais a sua vida. Seguindo a narrativa, a trajetória de Caim parece apontar para uma reconstrução. Ele se afasta da presença de Deus, mas funda uma cidade, tem um filho e dá a ele um nome que carrega o peso de um legado. A aparência sugere continuidade, mas, por trás desse cenário de eventos visíveis, existe uma ausência que ecoa em silêncio. O arrependimento não se materializa em nenhum momento. Não há um único versículo que nos ilustre Caim quebrado, buscando restauração, chorando diante do Senhor, implorando por perdão. O que presenciamos é um homem que foge, teme, constrói, mas permanece silente diante de sua própria culpa. Ele não desaparece da história, mas também não busca reconciliação com aquele que lhe deu a vida. Ele simplesmente segue um caminho distante, ativo, produtivo, porém espiritualmente ausente. Essa realidade nos apresenta uma lição profunda e frequentemente negligenciada. É possível conduzir uma vida aparentemente bem-sucedida, construir caminhos, formar uma família, ter um trabalho estável, deixar um legado e ainda assim estar desconectado da presença de Deus. O vazio espiritual nem sempre se manifesta em um colapso imediato das estruturas externas. Muitas vezes, ele se esconde por trás da aparência de uma vida aparentemente próspera. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. O nome de seu filho, Enoque, significa iniciação, dedicação.
É simbólico que Caim tenha dedicado sua primeira cidade a ele, buscando um novo começo, algo que lhe reassuresse ao mundo e talvez a si mesmo de que ele poderia seguir em frente. Mas uma nova construção não apaga as ruínas do passado. A cidade de Enoque foi erguida sobre a areia do afastamento. Não havia alicerce espiritual, não havia altar, não havia Deus. Essa ausência é uma ferida que se revela como um retrato de uma geração que emergia sem vínculo com o Éden, sem memória da voz divina, caminhando no jardim ao entardecer, sem comunhão com o Criador. A geração de Caim estava sendo moldada por alguém que havia sido afastado da luz e agora construía sob a sombra. E essa sombra se espalharia gradualmente. É nesse ponto que a história se torna mais sombria, pois, mesmo sem se rebelar abertamente, Caim vivia sem Deus. Sua marca não era apenas resultado de um crime, mas também da consequência de um coração que se negava a voltar. E esse modelo de vida começou a ser repetido. Caim construiu uma cidade, mas não construiu um altar. E essa palavra dita tudo. Quantos hoje fazem o mesmo? Erguem estruturas, se casam, têm filhos, alcançam conquistas, mas não retornam à presença de Deus. O exemplo de Caim nos ensina que o afastamento de Deus nem sempre se manifesta em uma destruição imediata. Às vezes, ele se disfarça de progresso, de expansão, de aparência de sucesso, mas por dentro tudo se encontra árido, morto, porque a vida verdadeira só florirá onde há reconciliação. Essa reflexão nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. O que é pior? Cair e se arrepender ou continuar em pé construindo uma cidade inteira sem arrependimento? Caim escolheu o segundo caminho. Seguiu em frente, mas sem retornar ao ponto onde tudo havia se rompido. E por isso, tudo o que construiu estava inevitavelmente marcado pela ausência de reconexão com Deus. É importante lembrar que, apesar da gravidade de seu pecado, Caim ainda poderia ter encontrado perdão. Aquele Deus que se confrontou com o pecado também forneceu amparo. Ele impôs um sinal sobre Caim, um escudo contra a violência que jamais o matasse. Esse sinal transcendia a mera punição, representava um portal para o arrependimento, uma oportunidade. No entanto, Caim, longe de se curvar diante dessa misericórdia, optou por carregar o peso do exílio. Seu silêncio diante do céu, sua recusa em clamar por misericórdia, é o que transforma sua história em um lamento. Antes do julgamento, Caim interage com Deus, questiona, teme, reclama, mas após o castigo, silencia. Desaparece a súplica, a vulnerabilidade. Ele se isola, construindo sua existência à margem da presença divina. Isso revela uma verdade muitas vezes ignorada. O verdadeiro julgamento de Caim não foi a maldição da terra, nem o exílio físico. Foi a distância, o afastamento espiritual. Ele viveu, sim, mas não na presença de Deus. Construiu impérios, porém sem pilares divinos. Teve descendentes, gerou famílias inteiras, mas sem a bênção celestial. Tal é a tragédia oculta em sua narrativa. Inúmeras vidas hoje se assemelham ao silêncio espiritual de Caim. Vidas ocupadas, aparentemente prósperas, construídas sem a fundação divina. Silêncios sem arrependimento, ações incessantes, mas corações vazios. A história de Caim ecoa até hoje. Não se encerra com um clamor, apenas com a clareza da construção de uma cidade. Observando sua linhagem, percebemos o tipo de civilização que floresce afastada do Senhor. Sem oração, sem busca pela reconciliação, sem a restauração da relação com o divino, apenas uma multiplicação cega. E é dentro dessa lógica que as consequências se manifestarão. O legado vazio de Caim, a linhagem corrompida, a cidade que se elevou sem fé, gera um impacto que transcende o indivíduo, contaminando gerações. A história de Caim se enlaça com o início da corrupção humana.
A cidade, batizada com o nome de Enoque, filho de Caim, ultrapassou o marco de uma reconstrução indivídua. Transformou-se no berço de uma linhagem inteira, uma geração que brotou dessa estrutura. Uma civilização nasceu a partir daquele núcleo, abrangendo avanços, cultura, domínio técnico. Mas como uma sombra sempre presente, com essa flor testemunha a semente da corrupção, a degradação gradual da essência, a ausência do altar, o silêncio diante da piedade, o afastamento do celestial, iniciado por Caim, reverberam no comportamento de seus descendentes. A geração que nasceu em Nod carregava a luz da inteligência, mas também a sombra da rebeldia. A decadência humana encontra um exemplar significativo na figura de Lamé. Ele se torna o primeiro homem a abraçar a poligamia, desafiando o modelo divino estabelecido desde o início, como descrito em Gênesis 2:24. A escolha de Lamé de ter duas esposas, Ada e Zilá, prenuncia a desconstrução da estrutura familiar primordial. Essa ruptura não surge de forma aleatória, mas dentro da linhagem de Caim, longe da presença divina. A atitude de Lamé não se limita à quebra do mandamento divino. Ele se torna também o primeiro a se vangloriar de um assassinato. Em Gênesis 4:23-24, declara ter matado um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo machucado. Ampliando suas pretensões, afirma que, se Caim foi vingado 7 vezes, ele será vingado 70 vezes 7. Estas palavras exibem um espírito violento, orgulhoso e impune, ecoando a marca lançada sobre Caim por Deus, porém distorcida e utilizada como justificativa para a maldade, em vez de proteção contra a vingança. A cultura que se forma ao redor dos descendentes de Caim não é uma cultura de adoração. Ela é marcada por uma expressão desrestrained, criatividade sem consagração e força desorientada. O que começou como um crime escondido se torna um padrão de vida. A ausência de Deus, antes um sentimento silencioso de dor em Caim, se transforma em orgulho declarado em Lamé. Ele não apenas mata, mas se glorifica em seus assassinatos. É neste ponto do relato que compreendemos que a corrupção humana não é apenas um erro individual, mas uma hereditariedade que se transmite. O que não é confrontado em um coração pode se tornar um padrão em toda uma geração. O silêncio de Caim se transforma na violência de Lamé. A ausência do altar se manifesta no casamento poligâmico. A cidade sem Deus se torna um paraíso sem limites. O que foi plantado em Noé começa a florescer em decadência, ensinando-nos que o afastamento de Deus, mesmo aparente, produz frutos amargos. A sociedade dos caítas, apesar de rica em produção, é pobre em santidade, criativa, porém sem direção espiritual, horizontal, sem ligação com o céu. E quando o céu não está presente, cedo ou tarde, a terra se corrompe. Esse declínio não se limita a Lamé, ele se propaga e se intensifica até que a terra, segundo Gênesis 6:11, esteja corrompida à vista de Deus, cheia de violência. O que começou com um indivíduo se torna uma cultura, e o que era um erro pessoal se transforma em um sistema moral decadente. A linhagem de Caim, portanto, não é apenas uma parte da árvore genealógica da humanidade. Ela é um retrato de como o homem pode prosperar exteriormente e apodrecer interiormente, mostrando que é possível construir sem edificar, inventar sem adorar, crescer sem amadurecer. E o preço por essa trajetória será inevitavelmente cobrado, não por crueldade divina, mas porque a ausência de Deus sempre conduz ao caos. Enquanto essa linhagem avança, multiplica talentos e trevas, a pergunta inicial ecoa de forma mais profunda, alerta em tom mais urgente. O que nasce de uma união fora da presença de Deus pode florescer por um tempo, mas carrega em si a semente de sua ruína. Nesta perspectiva, compreendemos melhor o significado da história da esposa de Caim.
A questão sobre com quem ele se casou nos leva a uma reflexão mais ampla. A narrativa bíblica nos leva a um ponto meditativo sobre o legado de Caim, transcendendo o interesse inicial sobre sua esposa. O foco se desloca para as consequências da união, mais do que para sua natureza em si. A pergunta que antes parecia ser uma investigação intrigante se transforma em um portal para um entendimento mais profundo. A Escritura, com clareza e coerência, revela a identidade da esposa de Caim. Trata-se de uma descendente direta de Adão e Eva, seja uma irmã ou sobrinha, completa a ordem divina de frutificai e multiplicai-vos. Em um mundo ainda vago de ordenamentos sociais e leis mosaicas, a necessidade era a expansão da vida, a continuidade da criação e a conexão com a vontade divina. A escolha de casar dentro do círculo familiar era amparada pela realidade singular daquela época. Era natural, exigido pelo contexto como um reflexo da simplicidade inicial da humanidade. Deus, nada desconectado da realidade humana, não condena essa prática, mas a permite sem repreensões. A proibição de uniões consanguíneas só surge posteriormente, quando a compreensão da fragilidade genética avança e o contexto espiritual demanda novas delimitações para proteger a pureza e a saúde da humanidade. No tempo de Caim, tal preceito não existia, sendo inconsistente com a realidade da época. A figura da esposa de Caim, quase silenciada no texto, revela mais do que 1000 palavras. A narrativa a apresenta como elo que confirma a persistência da vida, não como um enigma a ser temido. Sua anonimato reforça a ênfase no resultado da união, no impacto das consequências que se desdobram daquela decisão. A Bíblia nunca buscava alimentar a lógica humana, mas revelar a vontade de Deus. E a vontade divina era que a vida continuasse, mesmo em meio à queda. Deus, em sua sabedoria, preserva Caim, não o aniquila. Ele não cancela sua linhagem, mas a permite crescer e se perpetuar. Mesmo na rebeldia humana, Deus prevê o fluxo da história, a construção de gerações, o contraste entre o que é edificado sob sua luz e o que se levanta à sua sombra. Caim recebeu a oportunidade de amar, gerar filhos, construir, mas tudo o que realizou foi permeado pela ausência de arrependimento. Essa marca, a ausência de reconciliação com o Criador, se manifesta em toda a descendência de Caim, a esposa, o filho, a cidade, os talentos que se desenvolveram. A esposa de Caim nunca teve seu nome mencionado, mas a ausência da presença divina em tudo o que surgiu a partir dela ecoava mais do que qualquer palavra. Caim teve uma esposa, mas nunca voltou a um ponto de redenção. Talvez seja essa a resposta mais significativa, a lição mais profunda com a qual nos confronta essa etapa da história humana. A essência da narrativa de Caim transcende o simples fato de saber com quem ele se uniu em casamento. O que realmente importa é compreender as consequências de sua decisão de se afastar do lugar primordial onde a vida se originou. A história de Caim não culmina em arrependimento, mas em construção, progresso e desenvolvimento cultural. Contudo, ele o faz sem a presença do altar, sem a conexão com o divino. A ausência de Deus desencadeia uma série de consequências. Tudo que é erguido sem essa base sagrada está predisposto ao colapso, não por vingança, mas por livre iniciativa. A Bíblia nos convida a refletir sobre os rumos eternos, questionando o que estamos criando em nossas próprias vidas, se Deus ainda habita o centro de nossa existência e não apenas nos preocupamos com genealogias esquecidas. Caim trilhou seu próprio caminho, fundou uma cidade, teve descendentes e deixou um legado. Mesmo com todas essas conquistas, ele permaneceu longe do lugar onde tudo começou, da presença divina. Sua história não se encerra em destruição, mas também não conclui com restauração.
É nesse silêncio final, nesse vazio da ausência de arrependimento, que reside o convite que ecoa por gerações. O vazio mais profundo da narrativa de Caim não reside na ausência do nome de sua esposa, mas na ausência do reconhecimento de sua falha, na não busca do perdão. Ele seguiu em frente, construiu, multiplicador, porém sem se curvar diante do Criador. E quantos hoje se assemelham a Caim, ocupando-se em construir seus lares, criando seus filhos, planejando seus futuros, sem o altar, sem a presença e a comunhão com aquele que lhes deu significado. A história de Caim não nos impressiona por suas ações, mas por suas omissões. Ele nunca retornou ao abraço do Pai, mas nós podemos, pois a nossa narrativa não chegou ao fim. Uma porta permanece aberta, uma ponte foi construída entre o Éden perdido e o lar restaurado. Essa ponte se chama Jesus. Ele é o segundo Adão, o filho que não fugiu, mas se submeteu ao sacrifício. Ele não ofereceu as riquezas da terra, mas o próprio sangue, não matou por inveja, mas morreu por amor. Jesus nos convoca a retornar, não ao pecado, mas ao coração do Pai. A voz do Senhor ainda ecoa pelo campo. Ele ancora-se com paixão, não como um juiz irado, mas como um pai que anseia pelo reencontro. Se ao longo dessa mensagem você se reconheceu na trajetória de Caim, distante, produtivo, mas sem comunhão, ainda há tempo de retornar. Hoje, se você deseja reconciliar-se com o Salvador, Jesus Cristo, por ter se afastado dos seus caminhos, ou iniciar uma nova caminhada rumo à salvação eterna, faça aqui a declaração: eu te aceito, Senhor Jesus, como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já entregou sua vida a Ele, comente amém, para que essa mensagem alcance mais pessoas e possa ser compartilhada com quem precisa ouvir. Que a história que você escreve daqui para frente não seja marcada pelo exílio, mas pelo retorno. Não pelo silêncio, mas pela entrega. Não por construções humanas efêmeras, mas por uma vida vivida no altar.